Começando. Boa noite a todos e todas. Nós estamos dando início à nossa segunda reunião virtual do curso de formação continuada em Direito Tributário dessa edição do segundo semestre de 2023. Tá? É sempre uma alegria estar com vocês. Hoje a gente está com a presença aqui, eu já vou me permitir rapidamente, né, Ana Luísa, que a gente havia combinado. Ela vai fazer uma apresentação rápida, né, Ana Luísa, em que consiste o coletivo negro Guerreiro Ramos, né, da Escola Superior de Administração e Gerência, Centro de Ciências Socioeconômicas, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, Ana Luísa, para saber expor, também tem que aprender a falar de forma concisa, senão todo mundo levanta aí umas bandeiras, eu confesso, tá? Vai, 1, 2, 3, começando. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada, professor, pela oportunidade, pelo espaço para a gente poder estar apresentando. Infelizmente, os outros, a Sofia não pôde estar comigo, porque ela está em aula, mas o intuito e o motivo, e agradecendo mais uma vez o convite do professor Fábio aqui, é porque nós, do Coletivo Negro Guerreiro Ramos, a gente existe há 1 ano, e a gente está fazendo um evento para celebrar esse 1 ano, onde a gente está trazendo diversas palestras, e principalmente diversas pautas, que normalmente não são muito debatidas dentro de sala de aula. Então, a proposta desse aniversário é, além de celebrar a nossa existência, é também de aproveitar o mês de novembro, que normalmente é ligado ao mês da consciência negra, e está tratando diversas outras pautas aqui. Tomo a liberdade para colocar uma apresentação aqui breve, para mais ou menos ilustrar para vocês como é que vai ser o cronograma e convidá-los para vocês já estarem cientes, talvez alguma outra mesa vocês tenham mais curiosidade, mais interesse em participar do que outras. Então, já de antemão, já inicio que o aniversário vai começar entre os dias 9 e 10 de novembro, no Aquário da ESAG, propriamente dito, aqui no Campus 1, no Itacorubi. O formato, ele vai ter tanto mesas redondas quanto palestras, e também teremos atrações culturais, e o horário, ele vai ser durante todo o dia. Claro que as mesas redondas e palestras, elas têm horários fixos, mas o espaço do aquário, assim como todo o espaço da UDESC, ele é aberto ao público durante todo o período, desde as 8 da manhã até 10 da noite. Então, sintam-se à vontade para irem conversar conosco, participarem, conhecerem, trocar uma ideia, entre tantas outras atividades que a gente pode estar realizando. A gente vai ter mesas redondas a partir das 10 da manhã, das 10 ao meio-dia, das 4 da tarde às 6 da tarde, entre 6h15 e 7h15 nós teremos atrações culturais, e das 7h30 às 8h30, na quinta-feira teremos mesa redonda, e no período na sexta-feira a gente terá uma palestra. E aí, para já antecipando para vocês o cronograma, no período da manhã a gente tem a mesa redonda sobre desafios enfrentados por acadêmicos negros no mundo universitário, onde a gente traz relatos de acadêmicos, principalmente acadêmicos da pós-graduação, onde eles conversam desde o momento onde eles ingressaram na universidade, como foi a trajetória, dificuldades e avanços que eles viram durante todo esse processo, e durante essa evolução, muitos dos convidados, eles entraram onde não existia o programa de cotas raciais ainda. O programa de cotas raciais nacionalmente, se não me engano, ele existe desde 2010, se eu estiver falando besteira, me desculpem, mas ele existe recentemente, então muitas pessoas entraram antes disso, e como foi essa trajetória e como foi a recepção deles ao longo dessa trajetória, e também, a partir do momento que eles entram na pós-graduação, como é lidar, propriamente dito, com diversos outros temas no ambiente um tanto quanto mais fechado e um pouco mais recluso para estar trazendo esses temas. No período da tarde, a gente traz a mesa sobre representatividade em cargos de liderança, onde a gente traz
onde a gente traz principalmente a questão de pessoas estarem participando em cargos e a trajetória, a dificuldade deles para estarem inseridos, a gente reconhece e precisa saber que para uma pessoa negra estar num cargo de liderança, provavelmente a trajetória dela foi muito mais árdua do que de alguma outra pessoa branca, então a gente também está abrindo esse espaço para que pessoas, tanto do ambiente acadêmico quanto do terceiro setor e também do segundo setor, possam estar comentando para eles quais foram as principais, como era no tempo onde eles estavam iniciando suas carreiras e como eles veem hoje os avanços e quais expectativas eles possuem para o futuro. E aí, entre o período da tarde e noite, a gente tem uma apresentação. Nesse dia, a gente tem um grupo de samba de roda, e à noite a gente traz a mesa sobre cota, principalmente cota não esmola, os desafios da aceitação das cotas raciais dentro do ambiente universitário, onde, infelizmente, muitas pessoas possuem uma visão um tanto quanto equivocada, digamos assim, sobre as cotas raciais, acham que é algo desnecessário, que é algo que tira a vaga de quem realmente merece, mas na verdade não. Realmente a cota racial ela é uma política pública que até mesmo podemos dizer que visa, como eu posso dizer, que visa uma reparação histórica, principalmente da maneira como o Brasil foi construído. E aí, no dia 10, a gente tem a mesa sobre o movimento negro em Florianópolis, onde a gente estaria trazendo participantes, tanto que iniciaram, que atuam hoje e que também irão atuar futuramente para estar debatendo sobre os avanços e sobre retrocessos, principalmente em Florianópolis, que é uma cidade majoritariamente branca. Esse movimento negro ele surge principalmente na região central, onde tem diversas comunidades. E no período da tarde, a gente tem a mesa redonda, o papel do branco na luta antirracista, onde a gente traz esse espaço, principalmente chamando para a responsabilidade, para as pessoas que se sentem, muitas vezes querem estar participando, querem estar colaborando, mas ao mesmo tempo não se sentem prontas, não sabem muito como começar. É praticamente uma aula que a gente está disponibilizando para as pessoas poderem realmente, podemos dizer assim, uma educação, mas não no intuito de ensinar algo, mas que eles realmente tenham o espaço para poderem entender qual é o papel deles e como eles podem estar se tornando aliados para o enfrentamento dessa estrutura racista que a gente vive hoje. E de noite, uma palestra fazendo jus ao nome do nosso coletivo, Guerreiro Ramos e o Personalismo Negro, onde é feita um diálogo a partir de seus escritos, principalmente fazendo uma análise das suas obras e textos e, enfim, artigos, onde a gente analisa de uma forma geral momentos que Guerreiro Ramos menciona, relaciona, traz a público as questões de vivermos uma sociedade desigual, principalmente Guerreiro Ramos, que majoritariamente a maioria de suas obras vem no período da ditadura, então ele traz bastante sobre essa reflexão, principalmente durante esse período, e a gente conseguiu trazer o autor desse livro, ele é professor da Federal da ABC Paulista, e ele vai estar presente com a gente para estar dando essa palestra. E agradeço muito, mais uma vez, o espaço, agradeço o professor pela fala, convido a todos que tenham interesse em estar participando que se sintam à vontade. Deixo aqui. Opa, foi? Não foi. Eu ia deixar o e-mail, mas eu já vou passar aqui o e-mail do coletivo, caso vocês queiram entrar em contato conosco. E também deixo também as nossas redes sociais, que é onde a gente já está começando a divulgação das mesas, quem está participando, quem não está participando, quem serão os mediadores, os horários propriamente dito, o espaço, e qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. Deixe meu número pessoal também, caso tenham interesse em entrar em contato. E, mais uma vez, agradeço o espaço, agradeço pelo tempo, obrigado, professor, mais uma vez, pelo espaço, e estou à disposição para a gente conversar, trocas e qualquer outra coisa. Professor, o senhor está mutado. Muito obrigado, Ana. Lembrando que o Guerreiro Ramos, né, o professor Guerreiro Ramos,
Ele foi um professor da Federal de Santa Catarina, né? Uhum. Ele inspirou muito a organização do curso de Administração Pública na ESAG, né? E que ele foi professor nos Estados Unidos, se não me engano, em Stanford, né? Na verdade, ele foi professor da Universidade do Sul da Califórnia. South California, onde estudou o professor Heidemann. Salmi. Isso, Heidemann ambos. são dois professores muito importantes na história da UDESC, né? E então o Guerreiro Ramos, além de dar o nome ao coletivo, ele foi um professor importante na Universidade Federal de Santa Catarina, estudou na South California, e lá ele teve contato com dois importantes professores da UDESC, como o professor Heidemann, né, e o professor Salmi, José Francisco Salmi, que realizaram o curso de administração pública, se é que a gente pode falar assim, ou inspiraram. É isso? Eu queria trazer também uma curiosidade, quem deu a sugestão de nome foi o próprio professor Heidemann, quando a gente estava construindo o coletivo, ele que sugeriu o nome Guerreiro Ramos. Então, ele também foi muito importante na construção do nosso espaço. E se quiser permanecer aí, evidentemente, né, Ana? Vocês podem, e quem quiser manter contato com a Ana pelo chat, não se constranjam, por favor, tá? Então, vamos seguir ao nosso direito tributário, aqui, gestão tributária, tributação tributária, né, municipal. Bom, eu gostaria de conversar com vocês um tema bem definido, né? A questão do IPTU na reforma tributária. Hoje a gente disponibilizou um material no tópico IPTU e TBI, aliás, por coincidência, um tema que foi discutido na primeira reunião virtual, que foi a base de cálculo do ITBI, inclusive um dos participantes disponibilizou esse tema, que hoje se integra ao acervo do curso. Vejam só como os participantes contribuem, a gente acolhe e disponibiliza nos tópicos, né? Então, o curso, tenho certeza que o curso tem muito mais material do que a gente disponibiliza, né? Conforme o interesse, conforme vão surgindo os temas, a gente vai colocando. Tá? Sim, André, pode falar. Ah, foi por acaso. Eu queria... alguém queria, como se diz... Opa, André, se puder desligar o microfone... agora vai estar resolvido. Então, eu gostaria de conversar com vocês, ver a opinião de vocês sobre essa questão do IPTU. Porque na reforma tributária está se discutindo uma questão do IPTU ser aumentado, a base de cálculo, né, do IPTU ser definida pelo Poder Executivo, observada a lei municipal. Embora nós tenhamos no Código Tributário Nacional, e certamente muitos vão se lembrar, que o Código Tributário Nacional autoriza a atualização monetária da base de cálculo do IPTU. Tá? Autoriza a base de cálculo do IPTU. A atualização monetária. Agora, com o fim da atualização monetária, ficou uma situação interessante. Não tem mais atualização monetária, não pode atualizar? Pode, desde que se observe os índices de inflação, né? A taxa Selic, evidentemente, mas isso sempre gera um pouco de discussão. Por quê? Porque existem estudos que, evidentemente, né, com o crescimento das cidades, não poderia ser diferente, aumentou muito a população que mora nas cidades no Brasil. Muito.
E, evidentemente, a área urbana acabou ficando muito valorizada. E, com isso, evidentemente, os municípios podem aumentar o IPTU em virtude do valor venal desses imóveis que aumentaram. Então, a planta genérica de valores foi aprovada, às vezes, muitos anos atrás, mas, sucessivamente, ela é atualizada. E nós temos, do outro lado também, o IPVA, né, que está sendo utilizado como argumento para a base de cálculo ser definida pelo Poder Executivo. O IPVA, como vocês sabem, a gente acaba sabendo o valor venal do automóvel por um decreto publicado, né, no final do ano anterior, que atribui um valor aos veículos e todo mundo paga o valor com base naquilo que a Secretaria da Fazenda dos Estados estabelece. Observado, né, que o IPVA não tem uma norma geral de IPVA, como tem o IPTU, para definir o imóvel urbano. Então, já é uma diferença, evidentemente. Deve permanecer o ITR, mas como também nós discutimos no sistema federativo, em razão de convênio com o município, pode ser transferido, não é mesmo? Transferida a arrecadação do ITR para o município, desde que celebrado esse convênio e observadas as leis federais. Então, é um tema muito rico e também outra situação. Nós já disponibilizamos aí um parecer que nós demos para o Instituto dos Advogados, e entendendo, né, que, baseado numa disposição da Constituição de 34, vejam só, ela proibia o aumento do imposto sobre a propriedade imobiliária mais de 20% de um ano para outro. E, inclusive, Florianópolis teve um ano que se aumentou muito e de forma diferente esse IPTU, né? E o Tribunal de Justiça acabou por entender que poderia ter o aumento desde que tenha sido o mínimo que todos tiveram. Então, toda aquela diferenciação que se queria fazer de imóveis diferentes, etc., acabou não vingando até numa ação proposta pela Associação Comercial Industrial de Florianópolis. E como esse, devem ter muitas situações no Brasil, principalmente porque ainda se espera que o Supremo Tribunal Federal defina um critério mais rigoroso para a tributação ser diferente em razão do valor e da destinação do imóvel. Então, eu até aproveitaria, se me permitir alguém, né, me permitir que eu convide quem quiser se manifestar. Inclusive, nós estamos aqui com a secretária das Finanças do município muito importante de Santa Catarina, chamado Luísa Alves, né? A Manuela também trabalha, né, na administração municipal, né, Manuela? Eu só não me lembro o município. Pode falar para a gente aí. Eu não me lembro o município, deveria lembrar. Pode abrir o microfone, mano. Opa. Sim. É do lado de São Francisco do Sul. Se chama Balneário Barra do Sul. Exatamente. Isso. Então, nós temos dois casos aqui interessantes de Santa Catarina, né? Da Manuela e da secretária Adriana Zimmermann, que podem falar da experiência do IPTU nos seus respectivos municípios, não? Se puder começar, Manuela, que já está com a câmera ligada, por favor, eu vou desligar a minha, né? Pois você sabe como a Ana já fez comigo. Professor, liga o microfone. Não, doutor, eu vou deixar a palavra, porque PTU não é um assunto que eu domine, nem que eu estou acompanhando no momento. Então, deixo a palavra para outra colega. Se tiver aí a secretária, Adriana Zimmermann, pudesse se manifestar, também está disponível o microfone, e os outros
participantes do curso que assim quiserem conversar. Vejam que aqui a gente não precisa ficar até tarde, não tem horário até meia-noite, até 10 horas, não é uma aula, né? Olha aqui, a secretária Adriana Zimmermann vai se manifestar, né? Então, por favor, secretária, se você quiser relatar um pouco da sua vivência, descrever a sua atividade, já é servidora da área tributária, exerce um cargo de secretária das Finanças, se puder relatar um pouco essa experiência do IPTU, dos convênios de ITR, porque também tem as associações regionais. Aqui em Santa Catarina nós temos uma federação catarinense, né, de municípios, a FECAM, né, e nós temos associações regionais que congregam municípios, isso já há bastante tempo, né? Então, nesses fóruns, né, se troca muita experiência entre as administrações tributárias, são desenvolvidos convênios entre essas instituições, são estimulados convênios, e também temos o apoio do curso do Centro da Ordem Tributária do Ministério Público de Santa Catarina, que também vigia se os municípios estão bem tributando, usando bem a sua competência tributária. Corrija, por favor, a secretária Adriana Zimmermann. Então, secretária, se puder nos honrar com as suas colocações, muito obrigado. Boa noite, professor, né? Obrigado pela palavra. Cumprimento também os demais colegas. Eu estou na área pública há 5 anos somente, né? E eu entrei justamente 1 ano depois de ter iniciado o prefeito, e o meu desafio em 1 mês que eu estava na área pública foi atender o IPTU, que ele tinha reajustado a planta genérica de valores, que nunca tinha sido reajustada. Então, foi um desafio, assim, imenso e prazeroso também, porque pude contribuir com a administração pública, né? Foi algo que, no nosso município, foi motivado pelo Ministério Público, na época, para que fizesse o reajuste da planta genérica. Então, foi um ganho muito grande, está sendo, depois do reajuste da planta genérica, nós tivemos um recadastramento dos imóveis. Então, só veio a somar para a administração, né? Secretária, como foi essa relação com a Câmara dos Vereadores? Veja só, aqui na ordem, a reforma tributária está, ao que parece, está se consolidando uma posição que a lei municipal daria parâmetros, né, gerais, e aí, por decreto, o Poder Executivo definiria, né, a base de cálculo para o ano posterior, a exemplo do que acontece com o IPVA. O que lhe parece uma mudança desse tipo? Ou mexe muito, não se mexe em time que está ganhando? Porque a experiência de Luiz Alves foi bem sucedida do jeito que está, né? Porque a Câmara Sim. sempre sofre nessas pressões nos municípios de aumentar tributo, né? Ninguém gosta, né? Sim, na época, até assim, houve aprovação da lei, né, que a gente teve que mandar para a Câmara a lei que aumentasse, né, a planta genérica, né, o valor da planta genérica. E na época foi aprovado por unanimidade. Depois, sim, vieram questionamentos, porque acredito que os vereadores não entenderam o que seria o reajuste, né? E hoje, assim, ó, com a reforma tributária, eu fico preocupada, sabe? Houve um ganho, e com a reforma tributária, como é que vai ficar? Esse ganho, todo esse trabalho, vai se dar continuidade pelo servidor municipal, e esse repasse vai direto para o federal? Então, são questionamentos que, para mim, ainda não estão claros, sabe? Permaneceria o IPTU arrecadado para o município,
que tributa, né? Não haveria uma repartição de receita. Mas a sua preocupação é interessante. Em que medida as administrações... Aí estaria aberto para todos que integram ou não integram as administrações tributárias dos municípios, advogados, integrantes da administração tributária ou não, os que querem integrar, estudantes das mais diferentes áreas, se manifestar também. O que lhe parece essa atribuição para a administração? Oi, professor? Que lhe parece essa atribuição? Porque no final da sua exposição você manifestou uma certa reticência, né? Sim. Quanto a esse trabalho adicional para as administrações tributárias. Assim. Sim. Por que essa preocupação? Como isso daí pode ser contornado? Ou melhor não mexer nisso? O Edinaldo também vai... Olha aí o Edinaldo. Como vai, Edinaldo? Tudo bem? Aí, terminando a secretária, eu passo a palavra. Só um minuto. A minha preocupação é assim, o trabalho vai continuar pelo ente municipal, vai ser dado continuidade em todo esse esforço, porque, assim, diariamente a gente tem um esforço em fazer com que realmente a coisa aconteça, que a cobrança seja feita. Por quê? Porque esse valor, ele fica para os cofres municipais, e com a reforma isso vai continuar para o cofre municipal, ou vai ter uma divisão ali que permanece tudo no cofre municipal. Não vai muda. Permanecer? Não muda. Não vai ter repartição de receita como no IBS. Não vai ficar permanecendo. Mas agora, na sua fala, o que me chamou mais atenção foi essa reticência quanto às administrações tributárias estarem capacitadas para terem essa delegação. Exatamente. Vai haver um compromisso, um comprometimento das administrações em dar continuidade nesse trabalho? Exato. As capacitações vão continuar acontecendo para o ente municipal? E qual capacitação? Também tem isso, né? Qual capacitação? Essa é realmente a minha preocupação. Tá. Não sei os demais colegas, se... O Edinaldo iria se manifestar, né, Edinaldo? Pode falar. Isso mesmo, professor. Boa noite, professor. Eu sou Edinaldo, para quem me conhece, sou gerente fiscal do município de Aracruz, no Espírito Santo. A gente, né, a vez passada eu já até me identifiquei, já trabalhei também na Brasf, já trabalhei na Munis, já trabalhei na CNM através da reforma do MEI, né? E o que eu vejo aqui como experiência própria aqui do nosso município, que o ano passado a gente também aprovou uma revisão da PGV, e aí teve muita discussão na Câmara para poder aprovar essa PGV, e todos os municípios têm essa discussão. É muito difícil acontecer igual o município da colega, onde os vereadores não entenderam que ia haver aumento, né? Isso é raro que aconteça isso, né? Geralmente é o contrário, os vereadores põem o pé na porta e é difícil você conseguir conquistar alguma coisa. E aqui, uma experiência que para poder driblar essa resistência foi que a gente criou algumas faixas de isenções que não tinha, que beneficiou boa classe da população do município mais carente, e isso aí, para poder contrabalancear o lado negativo do aumento, né, talvez ajudou na deliberação dos vereadores em aprovar o aumento do PGV aqui no município. Aproveitando também até a sua fala, Edinaldo, da secretária, e em seguida eu vou passar para a Manuela para voltar a fazer uma nova rodada, né? E depois a Rejane, na março, etc., a gente abre. Também está em discussão, de novo, a questão do IPTU verde, em que terá uma alíquota mais baixa para estimular a proteção ambiental do município. Eu queria também colocar esse assunto, né, já que a Manuela vai se manifestar, mas a palavra está dada para a Manuela, em seguida para a Rejane,
e depois para o Márcio. Pode falar, mano. Não, me ouvem? A colocação era apenas só sobre o que a colega falou, porque eu acho que a constituição do crédito tributário em nada vai mudar, né? Inclusive pela autoridade competente de fazê-lo. Então, eu acho que a estrutura em si será a mesma, inclusive pela responsabilidade do lançamento de um tributo, né? Mas aí as questões do quanto de reajuste dessas faixas de isenções, eu não estou a par, não. Mas por conta da autoridade fiscal ser inerente a ele ou a auxiliares administrativos o lançamento do crédito tributário. Certamente aqui em Santa Catarina, viu, Edinaldo, essa questão dessa isenção precisaria ser vista com cuidado, porque a coordenação da ordem tributária, né, secretária, ela fica muito atenta a essa questão de não pagar, principalmente IPTU, né, secretária? Em que não Sim. tem, e ela fica muito atenta a isso. Eles são bastante ágeis, eles prestigiam o curso, inclusive eles divulgam. Já tivemos rodadas em que era praticamente pessoas em que eles determinavam que deveriam fazer esse curso. Mas, evidentemente, aí teve uma capacitação maior, tudo, e eles já estão, talvez, em outro nível. Mas, Manuela, a constituição do crédito tributário permanece a mesma no município. Tá? Aí fica uma questão da gestão. Rejane, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu sou auditora fiscal há 20 anos no município de Caxias do Sul. O município de Caxias do Sul tem 500 mil habitantes, mais ou menos, tá? E 250 mil unidades habitacionais que tem IPTU, tá? O município de Caxias do Sul, ele já tem a progressividade no IPTU, que foi implantado em 2013, mais ou menos. Então, acho que foi um avanço para nós. Porém, a planta de valores de Caxias do Sul é desde 94 que os auditores vêm pleiteando para atualizar e não consegue porque esbarra nas questões políticas. Às vezes é o próprio prefeito que não quer mandar, às vezes é a Câmara que não facilita o trabalho. Então, a gente está de novo com outra licitação tentando atualizar a planta. Tem terrenos em Caxias do Sul que eles têm um terreno de 360 metros perto do shopping que estão avaliados na planta de valores de 94 em torno de 5, 6 mil reais. E hoje eles valem 500 mil. Então, pensa a quantidade de valor de imposto que Caxias do Sul deixa de arrecadar por falta de atualizar essa planta. Eu acho que essa medida da reforma tributária é bem importante para os municípios. E o que precisa é qualificar o quadro de funcionários para que isso aconteça. Que aqui em Caxias a gente tem um quadro de 40 auditores, então é um quadro bom para isso. Eu não sei se vocês conseguiram me escutar e entenderam. Sim, e inclusive pode convidar esses 40 auditores para se inscrever na próxima edição em 2024, e nós já vamos em 2024 para 10 anos, né? Inclusive, aqui ontem nós tivemos até uma reunião na Câmara, né? A Jaine e a Marta, com o então secretário da Fazenda, que agora é pré-candidato a prefeito, com o pré-candidato do nosso partido, né, Jaine? Em que existe essa identificação de interesses, né? Então, isso aqui em Balneário Camboriú. Então, são fenômenos muito próprios, né, aqui, né, secretária Adriana, a Manuela, né, que a gente tem aqui em Santa Catarina, né, esse estímulo de discussão via as associações regionais dos municípios, tudo. Então, convide esses 40 colegas para participar da próxima edição. Sim, eu vou fazer isso, sim.
Eles pode estavam até... fazer um convite formal ao prefeito, eu faço. Uhum. Ou quem vocês entenderem que deva ser dirigido. Ok. Mas é necessário, sim. Esbarrou exatamente naquilo que a secretária falou, a questão da administração tributária. E o que o Edinaldo sempre chama atenção, né? Dos limites que a estrutura pública tem para fazer as coisas. Então, às vezes, se idealiza um modelo perfeito, mas na hora não funciona por quê? Porque justamente esbarra na capacitação do pessoal, na quantidade pessoal, isso, né? Professor, Problema. e isso aí... Fala, Dinaldo. Eu faço uma nova gente... rodada, que o Márcio aqui está me chamando, eu estou percebendo que ele está com uma vontade grande também de participar. Fala aí, Márcio. Aí, de seguida, se devolvo a bola para você, Dinaldo. Pode falar. Não deixa eu falar muito, senão eu fico... Não, e depois... Não, e é pertinente sempre. Por isso que agora... já viu, né? As duas coisas unidas... Exato, né? Porque eu vi aqui o Márcio vai fazer uma colocação importante. Na verdade, dia 10 o Berarapi teve um bate-papo para os assinantes da Carta Capital. Eu sou assinante da Carta Capital, mas esse vídeo, infelizmente, eles não disponibilizaram nem o conteúdo escrito. Tentei copiar, mas aí copiei o link e eu queria disponibilizar para vocês, não foi possível. Mas aos colegas aí que são funcionários públicos aí hoje, com o advento do YouTube, aí não tem como não entender, o Berarapi está direto falando para a CGN, para a XP, para o Infomoney, para o Poder 360. Então, talvez as dúvidas que os colegas tenham aí, como é que vai ficar, vão ter que acompanhar, vão ter que ver o que o Berarapi está falando. A Carta Capital abriu para a gente aqui, para poder fazer pergunta diretamente para ele. Eu realmente não tinha nenhuma pergunta, porque como não faz parte do meu dia a dia de trabalho, eu não tinha nenhuma pergunta, mas os colegas que fizeram perguntas tinham perguntas interessantes, e com certeza, no que diz respeito à questão dos tributos municipais, se vocês procurarem aí, o Berarapi, como secretário, ele está esclarecendo ponto a ponto tudo para nós aqui na ponta, cobrarmos os nossos deputados federais lá em Brasília para que aprovem isso, o porquê que isso é positivo, ou aqueles que discordam para que reprovem, mas esse trabalho que ele está fazendo, eu não sei como é que um cidadão como esse consegue ter tempo para cuidar da vida pessoal, porque ele está em vários programas dando entrevista, concedendo aí fóruns, debates. Então, ele está participando, ele está ativo. O papel dele agora é orientar o cidadão, nós, a sociedade. Claro, fazemos uma parte da elite, a maioria da população brasileira, esse horário está descansando para pegar um ônibus amanhã às 5 horas da manhã, mas nós, como integrantes dessa elite intelectual, vamos falar assim também, além de financeira, a gente tem que multiplicar isso, tem que analisar, ouvir o que o Berarapi está falando e repassar isso, porque daqui a pouco a gente vai ter que cobrar os nossos deputados, e eu cobro muito. Essa questão dos vereadores aí, de maneira municipal é um problema sério, mas não tem jeito. Enquanto a gente não melhorar a qualidade dos nossos políticos, a gente vai sofrer com isso. E cabe a nós aqui uma pequena gota no oceano, que somos intelectuais aí, de propagar isso, falar para as pessoas mais humildes, mais simples, quando vem a bobagem, vai aumentar o feijão, vai aumentar essas bobagens que saem hoje nas redes sociais, que o mais simples acaba usando o WhatsApp como referência de informação. Cabe a nós aí multiplicarmos essa boa informação, essa qualidade. Por isso que nós estamos aqui para esse debate e a gente poder multiplicar isso. Esse vai ser o nosso trabalho. Então, quem tiver algum interesse mais a fundo também, além de todo o conteúdo que está aqui no nosso curso, olha, eu fiquei impressionado depois do bate-papo com o Berarapi no Carta Capital, eu fui verificar a quantidade de vídeo que tem em vários sites diferentes, até no site do Luiz Nassif, nem lembrava que o Luiz Nassif ainda estava nativo ainda, um grande economista, ele está lá. Então, gente, dá para a gente ficar fera no tema. Olha, e informação. Márcio, o que poderia fazer, né, Manuela, o que você tiver, vai passando para a gente por aqui, pelo plantão de dúvidas, ou melhor, eu abri um fórum sobre reforma tributária. Vocês devem ter verificado, tem um tópico transversal, reforma tributária, e tem um fórum aberto. Eu reitero, por favor, Márcio, o que você tiver desses... E agora, esse contato da Berarapi,
ele tem uma competência muito grande e deve ter te empolgado ainda mais. Vai colocando o que você vê, sem preocupação de filtrar. Aquilo que te parece mais conveniente, vai colocando nesse fórum da reforma tributária, vai colocando no fórum da reforma tributária e a gente vai conversando. Perfeito, farei isso. Obrigado. Tá? Eu poderia fazer, mas eu acho que se sentiram também o que a UDESC pede para a gente, né? Com a Ana, né? As pessoas que participam tem que ter um papel, se espera que se motive para ter um papel ativo, né? Temos que colocar a mão na massa. Colaboração. Os alunos aqui, temos que colocar a mão na massa. Como achar melhor, né? Porque todo mundo tem a sua, também respeitando, cada um tem a sua vida, as suas necessidades, então a gente respeita isso também. Mas na medida do possível que encontrar, vá colocando as coisas naquele fórum que a gente certamente vai ter ainda mais uma reunião virtual, pelo menos, né? E a gente vai poder discutir isso mais ainda. Porque aí vai a questão da reforma, a gente nos próximos já vai ter o ISS já está condenado a virar IBS, né? Próximo tópico, daqui a 15 dias. É simples e permanece como está, o simples não vai mudar. Mas o ISS tende a acabar, quando vai acabar não se sabe, e depois as normas gerais, né, que vão muitas serem aposentadas, e a administração tributária no final. Aí esse é o tópico que a gente gostaria de ver todo mundo dando opinião. Mas, Márcio, muito bem. Edinaldo, a bola está para você, meu amigo. Professor, eu tenho minhas ressalvas com essa questão da reforma, porque, infelizmente, o Bernardo Api, ele não faz parte efetivamente do corpo técnico da Receita Federal ou dos órgãos da União, na hora que a tratativa com os municípios precisa ocorrer. E a gente tem alguns exemplos de quem que vive na prática mesmo, dia a dia. Um exemplo muito usual é o convênio do ITR, que é um tributo que 50% da receita é municipal, 50% é da União. E a União, quando faz o convênio, o município tem que aderir às regras do jogo da legislação federal. E os municípios, a administração tributária municipal, sofre muito, porque existe várias nuances de restrições. Inclusive, assim, o município, para poder capacitar os seus auditores, precisa ficar monitorando a abertura do curso da Exato, e que acontece 2 vezes no ano. E se você perder, e dura 3 dias isso, você não consegue fazer o convênio, porque um dos requisitos é ter os auditores credenciados. E assim, eu tenho muita ressalva na hora que o ISS, que é a autonomia 100% do município, acabar, no sentido de ficar compartilhando com o Estado essas atribuições, e a União trata a gente assim, o Estado é pior ainda, inclusive. Aqui no Espírito Santo, pelo menos, é difícil de conseguir as informações com o Estado. Então, eu deixo registrada a preocupação que a gente tem aqui com relação a isso. Eu nesse aspecto, você tem integrante da equipe do CCIF, a Vanessa Rahal Canado. A Vanessa é uma professora lá da GV, do INSPER, que é muito amiga da Carolina Monguilô, que tem falado menos da reforma tributária, mas é diretora do CCIF, já teve oportunidade de vir participar aqui de um congresso de administração tributária que nós tivemos com a Secretaria da Fazenda, que seria o caso de retomar essa iniciativa. Ela foi a secretária especial do Paulo Guedes da reforma tributária. Tá? E ela é bastante assim ativa, muito competente, e pelo que eu sempre conversei, eu acho que você tem um braço político da reforma forte, que é o Rauli, né? Que conseguiu aquele consenso em 2018. Aí a modelagem da reforma foi feita no CCIF, que era para ser um IBS só. Ficou duplo
como foi em 2018 aquela comissão na Câmara do Rauri. E aí já tem a experiência da Vanessa Raucanado, que andou pelo Banco Mundial, tudo para a Conferência de Reformas Tributárias, tudo, que traz essa parte. Do ponto de vista dos juristas, agora disseminou. Todo mundo está aceitando a reforma tributária. Me parecia que o mais difícil ia ser jurista em aceitar a reforma tributária. Eu não vou citar as instituições, mas eu já estou sentindo que já não estão falando que vai ser reforma, é o canteiro de obras tributário, ou seja, já tem um consenso naquilo que tinha mais resistência, que era o pessoal acadêmico de direito tributário, por motivos que eu não vou discutir, tá? Mas já aceitaram. Agora, sem dúvida nenhuma, Edinaldo, a tua preocupação é mais que pertinente. Por outro lado, eu tenho algum otimismo que a gente poderia, no tópico, principalmente Simples Nacional e ISS, já vendo o que nós vamos fazer daqui 15 dias, ver, né, que o ISS é repassado por municípios via Banco do Brasil. Você sabe disso, né, Edinaldo? Então, eu me lembro que quando saiu a emenda do Simples Nacional, eu cansei de participar de banca na Universidade Federal de Santa Catarina, em que o mestrando defendia o fim do sistema federativo com o Simples Nacional, mas não atentou para o fato que o recurso do Simples é uma forma mais fácil de apuração de tributo, e não é definitivo. Vou explicar, inclusive eu vou disponibilizar no Simples. Eu sou honrado, me honro por isso também, né? Que eu defendi no Supremo Tribunal Federal um amicus curiae, a Federação Catarinense das Micro e Pequenas Empresas, em que a gente defendeu que não incide quaisquer tributos na exportação do Simples. A gente ganhou em parte, né? Ele entendeu que PIS/COFINS não incide, mas os outros incidem. Por quê? Porque consolidou o entendimento de que o Simples não é um tributo, parece bobagem. Por ser uma opção, deveria ser tratado como opção. Então, já que quis Simples, aguente o Simples, inclusive por ser mais oneroso em alguns casos, né? No caso da exportação, aguente o Simples. Mas a gente defendeu que eu vou disponibilizar, evidentemente, a minha petição, o artigo que a gente escreveu acadêmico, dizendo que o Simples não é uma liberdade. O Simples, a pessoa não escolhe o Simples, ela é condenada ao Simples, porque é tão complexo o sistema tributário que tem que ir para o Simples. Agora, a reforma tributária vai dar o espaço para ter o Simples Flex, ou seja, a pessoa vai seguir o Simples como é, ou o Simples Etanol, que vai ser, vamos usar uma imagem assim, IBS misturado com Simples. Tá? Mas, de qualquer forma, esse IBS do Simples já vai ser passado via... Você sabe como funciona melhor que eu? Como é repassado para os municípios. Todo município tem conta no Banco do Brasil, todo estado repassa o dinheiro para o Banco do Brasil é a grande caixa de compensação do Simples, repassa o Simples para o município. Até hoje eu não vi nenhum município reclamar que todo município entra na conta do Banco do Brasil dele no dia. Então, quer dizer, até aí tudo bem. Mas aí você tem outras preocupações, né? Que aí eu admito que a reforma tributária está passando por um problema no Senado, que é o Conselho Federativo. Não deverá passar o Conselho Federativo no Senado da mesma forma como passou na Câmara. Então você tem, eu entendo aqui de Santa Catarina, tem o senador Espiridião Amin, né? Que ele, por experiência de ter sido governador do estado, etc., eu sei que nessas matérias, por exemplo, o modelo Aboab do IBS, ele que encaminhou no Senado, não se fala, mas foi ele.
Quem pediu foi Luiz Henrique para o Abuab, de partidos diferentes, mas foi mandado para... Está dando andamento no Senado. E ele está falando que, ele foi governador do estado, que esse Conselho Federativo está indo um pouco longe demais. Então, deverá ter Conselho Federativo. Agora, a discussão até onde vai ter Conselho Federativo. O Edinaldo, mais do que ninguém, né, Edinaldo, que já foi representante de município no Comitê do Simples, sabe as dificuldades que é enfrentar isso, né? Com certeza, professor. E existe mais um problema nessa história. O Simples também é outro exemplo disso, que se você olhar, a maioria dos municípios não tem acesso a um treinamento de uma fiscalização do Cefisc, por exemplo. Entendeu? O Cefisc é uma caixa preta de Pandora que poucos municípios usam, que tem capacitação tributária de treinamento. Agora, você pega os municípios pequenos, eles não têm nem acesso a isso. Então, assim, você tornando o ISS e IBS, assim, a gente não tem boas experiências com esse compartilhamento de informações e centralização num ente só de responsabilização dessa auditagem. Então, pessoal, olha aí, eu não vou muito longo hoje na reunião hoje. Quem quiser ainda se manifestar, porque, afinal de contas, também todo mundo tem a vida particular, eu respeito, e eu acho que nós temos muitas... Olha aí, né, Márcio? Nós temos a ideia, mãos à massa na questão do Fórum da Reforma Tributária, no tópico transversal. Mãos à massa se PTU... com base de cálculo, como está a questão da base de cálculo do ITBI, no Supremo o Edinaldo fez uma apresentação e tanto, né, no STJ, você viu que a gente, né, Edinaldo, a gente pôs um link, se você não viu, né, tá lá no link, né, aquela questão do tema 1.300 do ITBI. Que ainda não está transitado e julgado, eu vi. E que não tem no Supremo Tribunal Federal ainda. Então, aquelas questões clássicas que é constitucional, mais Código Tributário Nacional, e vai ter, ainda não terminou o jogo, mas deverá ser como está no STJ. Então, imagino eu. Então, vamos continuar aqui nesses 15 dias, juntar forças. Daqui 15 dias eu disponibilizo ISS Simples Nacional, eu disponibilizo essa decisão do Supremo Tribunal Federal que a gente teve essas bênçãos. E veja, permitam-me também falar ao professor, que nós derrubamos uma decisão do TRF-4, em que estava lá aquele jurista importante, o Leandro Pausen, né? O desembargador do TRF-4, Leandro Pausen, e a gente derrubou a decisão do TRF-4. Por quê? Porque um advogado de Santa Catarina nos pediu o apoio, né? E a Federação do Catarinense dos Micro e Pequenos Empresas apresentou, e o SEBRAE também apresentou um amicus curiae. E aí a gente conseguiu essa imunidade de PIS e COFINS na exportação do Simples Nacional, que pode ser desenvolvida de várias maneiras. E a transição e Simples Nacional, viu, Edinaldo? Vamos aí colocar a experiência um pouco do SINF, do Simples Nacional, aí nesse novo tópico. Mas também você já pode colocar isso que você acabou de falar no tema transversal reforma tributária, inclusive para chamar a atenção desse assunto. Ok, professor. Fala. Sim, Leonardo. A próxima aula, não, mas uma discussão profunda sobre Simples Nacional. O Edinaldo está à disposição aí, Edinaldo. Para você mostrar aí toda essa tua experiência que é muito importante para a gente. Inclusive, eu posso, se você quiser nos honrar com uma exposição, eu posso editar a tua apresentação e você utiliza a apresentação como você achar mais conveniente. Tá? Ok. Tá? Como hoje vai ser editado também
do Coletivo Negro Guerreiro Ramos, vai ser editada a apresentação da Ana Luísa e ela dá o andamento que ela acha mais conveniente. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Vamos descansar, que amanhã todo mundo tem que trabalhar e a gente não precisa ficar aqui, porque a gente tem o mínimo possível para conversar e o máximo para trabalhar. Tá bom? Então, bom descanso para você, sucesso para todos. Boa noite, professor. Muito feliz de estar aqui. Boa noite. Obrigado, Leonardo. Até logo, Noelson. Obrigado, apoio Boa das... noite, professora. Boa noite para todos. Boa noite para todos, Marta. Para você também, para todos os nossos companheiros e companheiras.